A gente tem outra obra, mais ou menos organizada, para botar na grade. E o gerente de logística ele me ligou agora perguntando para saber se de fato essa máquina 5016 tem condições de atender aquela perfuração, porque a gente ainda não passou por essa análise. Porque como é uma obra de encaixe, né, ela ainda tinha prazo para ser analisada, não vamos ter mais esse prazo para analisar, porque agora a gente precisa encaixar essa máquina em alguma obra. E aí ele me pediu para entender se a gente consegue fazer esse tipo de perfuração aqui ou não. O problema aqui é, vocês sabem que essa máquina tem o diâmetro e atinge a profundidade de projeto, mas a dúvida é se o torque dessa máquina atende a necessidade dessa obra. Nesse caso aqui, é uma obra que a gente vai precisar fazer no litoral. Tá? Então, em função de ser uma obra no litoral e a gente ter que colocar alguma fração do prolonga dentro do solo, a gente vai acumular muita tensão em cima do prolonga, a gente não tem certeza se a gente vai conseguir sacar essa máquina ou não. Então, por isso que ele me pediu análise. Então, o que acontece? É uma máquina que vai perfurar o diâmetro de 30 com 14 metros de profundidade. E ele me pediu para dar uma olhada no relatório de sondagem, e no relatório de sondagem, de fato, eu já estava dando uma olhada aqui, a presença de areia é muito frequente. Até a profundidade de perfuração, nós temos 9 metros de areia. Tá? De modo geral, é uma obra que a gente cria uma restrição, tá? Para não trabalhar no litoral com esse diâmetro, com alguns diâmetros, e esse total de profundidade, porque a gente tem receio de não conseguir sacar, tá? Mas em função de que é um diâmetro de 30 centímetros, tá? A gente tem condições sim de sacar 1 metro a mais. A restrição, de modo geral, é 2 metros de prolonga em areia, tá? Em Balneário Camboriú, a gente ainda agrava um pouco mais essa restrição, tá? A gente trabalha entre 0 e 1 metro de prolonga no máximo na areia. Aqui na região, no litoral de São Paulo, a gente tem uma areia um pouco menos densa, tá? Então a gente consegue trabalhar com 2 a 3 metros. Então, por exemplo, se tu pegar um caso em Ilhabela, tá? Ilhabela, a densidade da areia de Ilhabela é baixíssima, a gente consegue sacar ela sem nenhuma ressalva. Então, ainda que seja um material arenoso, a gente sabe que lá a gente consegue trabalhar com todos os 6 metros de prolonga sob qualquer condição. O problema maior aqui é prolonga, então? O problema dessa obra aqui é prolonga porque é uma obra no litoral. Em areia, geralmente, isso não é uma dificuldade. Ou seja, se não for necessário prolonga, basta Perfeito. dimensionar um torque para isso. Perfeito. Em areia, o torque de perfuração, né, não é um problema muito grande. O problema da areia é a nossa capacidade de sacar o trado, né, em função daquele comprimento de prolonga muito grande. A gente sempre preza por colocar um equipamento porte um pouquinho maior. Um torque maior para a retirada e não para retirar, até porque a gente não pode correr nenhum tipo de risco, né? Se a gente correr um risco dentro de uma obra de perder um trado, não justifica o faturamento, nada mais é uma empresa do que um gerador de caixa, né? Então, a gente tende a não correr riscos para não perder peças, tá? Porque essas peças, elas são bem caras. Então, por exemplo, pegar um trado, nesse caso aqui, um diâmetro de 30, tá? Com 11 metros de trado que a gente vai estar trabalhando aqui, mais ou menos, eu acredito que esteja em torno de 15 mil reais. Então, é uma obra que o benefício financeiro da obra não é 15 mil reais. Ou seja, se a gente perder a peça, a gente já está no prejuízo. Mas nesse caso aqui, tudo ok, a gente consegue atender essa obra, até porque o diâmetro é reduzido e a gente já tem essa experiência lá no entorno da região de São Sebastião. Coisa que não entendi, não captei. A máquina é 5016. Perfeito. Vai perfurar até quantos metros? Vai perfurar, nesse caso, 14 metros. Por que o prolonga? Se ela é menos do que a máquina atinge? Porque a máquina, nesse caso aqui, ela vai ter 11 metros de trado, tá? Ela tem condições de perfurar até os 16, mas a restrição do trado do equipamento é 11 metros. Entendi. Então o trado é de 11. Isso. Então todas as máquinas que são catalogadas, a gente cataloga elas com o comprimento de prolonga sendo utilizado, tá? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com uma máquina de 31 metros, uma 1031, ela vai ter necessariamente 25 metros de trado e 6 metros de prolonga. Se for trabalhar com uma máquina de, por exemplo, 24 metros, são 18 metros de trado e mais 6 metros de... Então, nesse sistema que vocês utilizam aqui, que faz todo o gerenciamento, já te dá condições como engenheiro
de avaliar e tomar a decisão. Isso facilita esse processo, é isso? Quem que adicionou essa sondagem? Foi o seu time que adicionou aqui? Essa sondagem aqui, ela é sempre analisada pelo próprio vendedor, a gente dá um treinamento específico para eles conseguirem fazer essa interpretação e eles inserem aqui no sistema. Na condição onde essa máquina não consegue atender essa sondagem, o que vai acontecer? Nessa tela inicial aqui do orçamento... Tem que sugerir outra máquina. Não necessariamente ele vai te sugerir outra máquina, mas ele vai te dizer que tu não consegue mandar esse orçamento para o teu cliente. Tá. Ele vai te gerar essa bolinha vermelha aqui e vai te dizer alerta de equipamento. Aí ele só conseguiria encaminhar essa máquina para a obra caso eu desse uma autorização para ele poder enviar essa máquina para a obra ou não. Mas e aí já, isso tem que ser já analisado. é um alerta, por favor, dá uma olhada aí, pode ser que não dê certo. Perfeito. E além dessa obra, né, a gente tem algumas outras questões que são, por exemplo, obras que a gente precisa fazer a execução delas, mas o relatório de sondagem não venceu, por exemplo, a profundidade total da estaca. Eventualmente acontece da gente entrar numa obra que o dimensionamento da estaca é para 20 metros de profundidade, por exemplo, e a sondagem parou em 15 metros, 16 metros, 20 metros, exatamente na profundidade, por alguma condição específica, tá? Que não necessariamente é um problema. Pode acontecer também de sondagem mal feita, né? Também acontece bastante. E aí, o que normalmente acontece e você descobre que a sondagem foi mal feita e me cita um exemplo de um problema comum? Aconteceu recentemente um problema no Rio de Janeiro, onde nós fomos para perfurar estacas de 18 metros com uma 50-20. Quando a gente chegava em mais ou menos 15 metros de profundidade, a máquina já não conseguia mais vencer a resistência do solo. Entrei em contato com o operador e perguntei por que ele não estava conseguindo atingir a profundidade, estava me solicitando para concretar a estaca antes da cota de projeto. Ele me explicou que o trado estava agarrando no solo, né, e que estava rangendo no solo. Aí eu pedi para ele gravar um vídeo, de fato, quando ele começava a fazer a perfuração, o trado ricocheteava um pouco para cima. E isso é característica quando a gente atinge um impenetrável, pelo menos impenetrável à sondagem, né? Porque hoje impenetrável é alguma coisa muito subjetiva. Impenetrável ao quê? Se for botar uma máquina de estaca raiz, nada é impenetrável praticamente. Para aquela máquina. Impenetrável para aquela máquina, naquela condição de serviço, é impenetrável. Conversamos com o cliente, né, e dissemos, olha, a gente não tem como avançar essa profundidade porque a gente não trabalha com equipamento diferente de equipamento de hélice contínua, então não tem como avançar. Ele ficou com bastante dúvida, né, porque aí a gente está trabalhando com a resposta de duas empresas diferentes, ou seja, alguém que faz um serviço de hélice contínua e o cara que faz um relatório de sondagem. Alguém não está falando a verdade ou não está prestando um bom serviço. Aí ele solicitou um relatório de sondagem complementar e, de fato, o sondador do relatório de sondagem complementar ele atestou que não existia a possibilidade de avançar aquela profundidade de 18 metros que tinha sido projetada no primeiro momento e que depois nós retiramos a máquina da obra, o pessoal adequou o projeto e o relatório de sondagem que provavelmente tem que aumentar o diâmetro. Nesse caso, por exemplo, já que não chega naquela profundidade. Naquele caso, se eu não me engano, sim, eles aumentaram o diâmetro, mas não necessariamente é a única solução, né? Eventualmente, tu pode dimensionar aquela estaca para uma resistência maior de ponta, né? Porque tu imaginava que em 14,5 metros tu teria uma resistência X. E agora, nesse momento, onde tu está atingindo uma alteração de rocha... Tem que refazer a conta de acordo com a sondagem. Perfeito. Refaz o dimensionamento. Se a estaca atende, mantém aquele dimensionamento. Se não atende, realiza alguma intervenção. Por hora, a intervenção seria ou aumentar o diâmetro da estaca ou a quantidade de estacas. Naquele caso em específico, eu não tenho certeza do que o projetista fez, mas das duas uma, ou ele aumentou o diâmetro ou profundidade. Provavelmente profundidade, porque nessa etapa da obra, onde a máquina de hélice contínua já entrou na obra, provavelmente os blocos de coroamento das estacas já foram armados, né? Pelo menos armados. Então, para não perder a grande parte dos blocos de coroamento, tu faz aquele gato por lebre, né? Por mais que o diâmetro da estaca seja maior, tu tem que ter um cobrimento maior. Às vezes o projetista do bloco de coroamento não tem nenhum problema com isso e manda para frente. Mas, de modo geral, lógico, tem que fazer a alteração, inclusive, do bloco. Um outro problema que eu imagino nesse tipo de obra arenosa, como esse caso, a estabilidade da máquina é um grande problema ou não? A estabilidade da máquina depende muito do solo superficial, né? O solo em profundidade ele não afeta tanto assim. Mas essas primeiras camadas de areia aí não costuma ser problema? Se o cliente atender todas as restrições que a gente impõe no momento do checklist de vistoria,
aí não tem problema. Por exemplo, o solo ele tem que estar compactado de forma adequada e se não for possível manter a compactação do solo de forma adequada ao longo de toda a execução, né, de toda a permanência da máquina de hélice contínua dentro da obra, aí nesse caso a gente solicita que seja disponibilizado algumas cargas de rachão, né, e o equipamento de apoio para conseguir fazer a regularização daquele terreno. Mas o que acontece de fato é que o cliente ele vai lá, disponibiliza algumas cargas no momento em que a gente entra dentro do terreno e ao longo da execução, né, mediante demanda, ele vai mandando mais cargas e removendo aquela quantidade de solo que é resíduo das perfurações da obra com uma caçamba e o equipamento de apoio. Impacta muito em produtividade se é um solo muito arenoso, como é esse caso, se é um solo mais argiloso? Se o solo com as mesmas condições de contorno? Se um solo for arenoso, é muito rápido de fazer a perfuração. A gente só tem um risco quanto ao saque se estivesse sendo utilizado por longo. Mas tende a ser mais produtivo. Mas tende a ser mais produtivo perfurar solos arenosos do que solos argilosos. E também depende do nível freático, né? O nível freático ele influencia muito na capacidade de vencer a resistência do solo. Ele mais alto facilita? Se for um solo seco, né, sem nível freático e for, por exemplo, argiloso, é bem mais difícil de vencer a resistência do solo do que a umidade, na verdade, facilita. Né? De modo geral, quanto maior o grão e quanto maior for a presença de água, mais fácil de vencer a resistência do solo. Quanto menor o grão, né, se for um grão argiloso, e quanto menor o nível freático ou se ele for inexistente, mais difícil é vencer a resistência do solo para um mesmo torque. Em contrapartida, sobre o consumo do concreto é inversamente proporcional a essa? É mais ou menos. O que acontece? Quando a gente vai injetar concreto no solo, a gente naturalmente injeta com uma pressão positiva, né, acima da pressão atmosférica, e essa pressão ela faz o solo se acomodar. Então a acomodação do solo, né, o adensamento do solo, ele se dá em função da fuga d'água que esse solo vai ter e o período, o prazo que esse solo vai ter para perder água. Então tu imagina que um solo argiloso, por exemplo, ele tem um gradiente hidráulico diferente de um solo arenoso. Então, se o solo for arenoso, no momento em que a gente injeta concreto com pressão, a água já foge por entre os poros e a gente preenche aqueles poros com concreto, né? Basicamente seria isso a analogia. E no momento em que tu está trabalhando com um solo argiloso, né, a fuga d'água, né, a percolação de água no solo, ela é muito mais demorada, ou seja, o adensamento do solo não é tão ágil, né? Lógico que existe um adensamento, mas ele não é tão rápido quanto materiais de característica arenosa. Então, muito depende do gradiente hidráulico do solo, e esse gradiente hidráulico tem, né, outros fatores que são correlacionados, que é a granulometria do solo e o nível freático. Com esse sistema você já consegue prever esse tipo de coisa? Não, aqui é só trado. Superconsumo não. Tá. Superconsumo não, porque a gente não tem informações suficientes para determinar isso. Imagina, é aquele pilãozinho de 65 quilos caindo a 75 centímetros de altura, que é toda a nossa informação na maior parte das obras, né? Quais que são os números de ouro de sobreconsumo ali para um solo argiloso até X, solo arenoso mais ou menos no médio? Se for um solo argiloso, bem resistente, a gente pode trabalhar em torno de 20%, é um número comum. Tá, para todo mundo entender o que a gente está falando, foi previsto um consumo X em função do diâmetro dessa estaca, mas na realidade, como se fosse uma perda de concreto, se consome mais porque parte desse concreto percola para o solo. É isso que você está sobre o consumo. Em função da injeção com pressão, também a estaca nunca vai ter exatamente o diâmetro de, por exemplo, 30 centímetros, que é o diâmetro da perfuração. Vai ter um pouco a mais e o perfil dessa estaca vai ser variado de acordo com a resistência do próprio solo e do nível freático, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma camada em profundidade que for de baixa resistência, com uma presença muito grande de água e a característica dela for de tendência arenosa, então essa seção da estaca provavelmente vai ter uma seção transversal um pouco maior do que as outras partes da estaca. Então, numa boa condição, 20%. Numa boa condição, a gente consegue trabalhar com valores em torno de 20%. Uma condição ruim chega a 50%. Uma condição ruim, praticamente, o teto seria algo em torno de 100%.
Tá? Depende muito de cada solo mesmo. Tem alguns solos que a gente pega em algumas regiões no Brasil que mais parecem graxa do que solo. Né? Então a capacidade desse solo de se adensar é muito grande. Até porque tu imagina a densidade do concreto quando relacionada à densidade do solo, muito grande. Então o próprio peso do concreto vai fazer esse solo adensar. Né? Então, até que o sensor de pressão consiga detectar que existe de fato uma pressão positiva, aquele solo já sofreu algum adensamento.